Galera, 8h30 da noite, eu aqui de cama. Não, brincadeira. Eu estou fora de casa, então estou aqui na cama de um hotel e peguei o Wi-Fi agora há pouco, então cenário um pouquinho diferente para o domingão de hoje. Mas tudo bem aí, Homer? Tudo bem? Dani, como é que vocês estão? Tudo bem, boa noite a todos. Estamos aí mais um domingão com o JJ de cama, só que não. E aí, Dani? Falando de cama, você viu a chamada interessante pro Faixa Preta, né? Sim, oh, Surpresas meu aí. Deus. Boa noite, pessoal. Aqui Mas, tudo bem enfim, também, tudo tranquilo. Mais um segundão da opção. Segundão pro Dani, é. pior, né? Aí já é 1 da manhã. Show de Bora. bola. Quem já tá aí do outro lado? Quem foi o troféu First? O Jadson aparece para mim aqui como Troféu First, troféu Jadson. First. É, maravilha. O Thiagão já tá aí também. Andréia, show de bola. Galera, vamos chegando, já vão deixando o like aí, que é a única maneira que vocês têm de contribuir com esse santo canal de meu Deus, beleza? Eu quero iniciar fazendo as mesmas provocações do último dia. Eu vou fazer ela mais para frente da live, para quando tiver mais gente, mas já faço agora. Gente, mandem perguntas. A gente quer interagir na live com vocês, aqui, que estão assistindo. Andréia, manda pergunta. Thiago, manda pergunta. Manda comentário, conversa, vamos bater papo. A ideia é a gente conversar com vocês, e não entre nós aqui. Então, vamos interagir aqui pelo chat e a gente vai conversando com vocês. Perfeito. Vamos falar um pouquinho dos futuros aqui. Deixa eu abrir aqui minha gambiarra, enquanto não tem outro monitor aqui. Vai ter uma forma mais bonita de aparecer isso. Sim. Já um pouquinho mais profissional, não filmado assim, com o notebook no colo, de cama de hotel e olhando pro celular, né? Mas vamos lá, Bitcoin em alta, 0,86, Ethereum em alta, 1,61. Os futuros agora em baixa, levemente em baixa, menos 0,1 em geral, a Nasdaq menos 0,2. O VIX com isso subindo 0,22. Demais commodities, nem lá nem cá, tudo bem flat. Ouro em 0,04, prata em 0,13, cobre 0,09. Nada demais aí, galera. Não sei o que espera. Talvez uma acumulação e uma queda de volatilidade. Bom, Dani, seria se agora sim é a época de voar lá na AWS, nas vendas de volatilidade que a gente vendeu lá atrás, a volatilidade reduzindo, se reconsolidando, a gente está travado, e depois esperar a explosão do mercado para daí novamente vender vol. Então, dessa vez eu acho que a gente acertou. Aí, galera, não tem mérito nenhum, é tudo sorte mesmo. Quem falar que tem mérito, que é o Bambambam, tá mentindo. Mas a gente conseguiu acertar bem legal o time do mercado dessa vez. Sim. Tem um ponto disso tudo que eu tô. É interessante essa dualidade quando a gente começa a investir no mercado americano. Quando a gente começa a trabalhar mais com dólar do que com real, acontece dessas coisas. O que o brasileiro, em geral, a maior parte, a grande maioria, mais de 90%, eu acredito, está pensando com o dólar do jeito que está despencando, desabando esse negócio. Está 4,65 agora. O brasileiro, em comum, tá, nossa, que oportunidade, dólar baixo, maravilhoso, que bom. Uhul, dólar baixo, tudo mais. Quem trabalha mais em dólar do que em real, como eu tô operando atualmente, eu fico com um pensamento quase contrário. Cara, o dólar tá muito baixo, mano. Eu trazer dinheiro para cá, eu tô perdendo. Perdendo não, mas enfim, a troca tá menos, eu ganho Tá na menos. hora de levar dinheiro, meu cara. Tá na hora Oportunidade que de eu não sei. levar dinheiro. Exato, não sei quando mais vai aparecer. E já aviso desde já, se tiver aí, depois aí como colocar aí embaixo, sim, já vou botar aqui. A gente tem parceria com Remessa Online, então dá para ganhar aí até 15% de desconto no seu envio, utilizando o nosso cupom do Market, tudo junto. E, cara, se tem um timing para enviar dinheiro para os Estados Unidos, é agora. Eu sempre falo, é agora, porque é sempre uma tendência de alta. Mas agora, com toda essa questão de política externa, macroeconômica, a inflação aqui, a impressão de dinheiro, o quantitative easing, tudo mais, está num cenário perfeito, o pessoal está acreditando no Brasil. E eu não sei até quando isso vai, porque encontraram um erro gigantesco de estagiário lá na Bolsa Brasileira, com alguns bilhões a mais aí, inflaram o preço. Então, se isso desagradar os gringos, pode vir aí uma correção nessas 2 últimas semanas de EWZ, que foram muito boas, por sinal. Sim. E tem algumas maneiras da gente investir em dólar. Eu, pelo menos, penso que tem mais
mas de uma maneira. Tem envio pelo Remessa Online, que é a forma, pode enviar para Tasteworks, para corretora. Tem a dolarização dentro do Brasil, usando bancos agora, a legislação do Banco Central está permitindo, então os bancos já estão se abrindo a isso, e tem o próprio BS2, que é um banco que tem conta em dólar, então tu consegue enviar dinheiro para uma conta em dólar estando dentro do Brasil, não precisando ter corretora e tudo mais. Dá para mandar dinheiro para outras corretoras, pela Avenue, por exemplo, dá para mandar dinheiro dolarizado dentro da corretora. Dá para dolarizar em cripto, comprando USDT, BUSD, USDC, qualquer stablecoin lastreado em dólar, consegue fazer a compra também via Binance, via cripto, tá aí o cartão do JJ, via crypto.com, então tu faz um Pix de real para uma dessas corretoras e converte para alguma dessas moedas stablecoins. Mas eu não quero me expor a criptos porque a volatilidade é grande, o Bitcoin pode cair, tranquilo. Stablecoin. Compra dólar. Stablecoin, compra dólar, é 1 para 1. Fica sempre ali, uma moeda é $1, uma moeda é $1, é 1 para 1. Então tu dolariza de diversas formas. E aí dá para dolarizar ainda dentro da conta bancária, dá para dolarizar em cold wallet, dá para dolarizar dentro de MetaMask, dá para dolarizar em um monte de lugares. Posso deixar na cripto, posso deixar na Binance, posso ter diversas carteiras. Isso tudo é uma forma de dolarizar o dinheiro e aproveitar essa baixa. Tu manda reais para uma dessas corretoras ou pelo Remessa Online, converte para dólar. E dependendo se o dólar subir daqui a um tempo, que ele não vai ficar baixo assim e não vai cair até 1 para 1 de novo, não caiam nesse sonho do brasileiro de era tão bom quando o dólar era 2,40, era tão bom quando o dólar era 2 para 1. Não vai voltar. Então, vai agora com dinheiro para dólar e segura o quanto der. Ele vai subir de novo. Estamos num momento do mundo onde o Brasil se tornou uma boa opção de compra. Se tornou um bom local para investir. Porque os juros estão altos, porque o resto do mundo está mais instável que o Brasil, então é o menos pior. Então, está vindo dinheiro para cá, estão comprando muito real, e o real está caindo. Vem frente ao dólar, o real está se valorizando, né? Está subindo. Então, é uma boa oportunidade que... O que não deixa de ser também uma questão gráfica de retorno à média, porque nos 2 últimos anos que se passaram, a moeda brasileira foi uma das que mais se desvalorizou e teve meses que foi a que mais se desvalorizou. Então, e mesmo assim sobrevivemos, vamos pegar esse possível retorno à média e aproveitar da oportunidade agora. Homer, aqui quem manda são os que estão do outro lado da telinha. Então vamos lá para o comentário, que eu estou vendo umas perguntinhas muito boas aqui. Dale aí, GG. Boa noite. Até que horas, no dia do vencimento das opções, na Tasteworks ou TD Ameritrade, podem encerrar a operação sem ser exercido? Ou no dia do vencimento não dá mais para encerrar? Marco Celi. Até o dia do vencimento. É mais fácil você ver na Tasteworks isso, tá? Mas isso é para todas. Tem algumas exceções que você vai ter algum contrato, o Homer pode até buscar lá no Russell que tem contratos desse tipo. Algum contrato que vai estar escrito assim, AM. Esses caras vencem na abertura do mercado, então é no período da manhã. Isso é exceção à regra. De regra, de praxe, é o seguinte: o vencimento do contrato é dado como 0 DTE. E tem muita gente que faz day trade no 0 DTE. Tá? Então, até esse dia de 0 DTE, o dia de vencimento do contrato, até às 4h15 da tarde é quando você vai ser exercido. 4h15 do horário da Bolsa de Nova York. 4 horas fecha o mercado. Então, não deixa para fechar o mercado e virou pó, porque até 4h15 o preço move e você não vai conseguir daí possivelmente sair desse embrolho que você se meteu aí. Então, é até 4 horas da tarde, eu costumo dizer, apesar da gente, eu acabei de explicar o motivo que é 4h15, até as 4 horas da tarde, vai lá e fecha o contrato no 0 DT. Por exemplo, esse aí, abril 4, vulgo amanhã. Esse contrato, você pode, amanhã ele vai estar 0 DT, certo? Você pode abrir ele amanhã e deve fechar ele amanhã até as 4 horas da tarde. Passou disso, se tiver dentro do dinheiro, vai ser exercido. E não caia novamente no conto do vigário que deu 4 horas, olhei aqui, tá 1 centavo fora do dinheiro, vai virar pó. Porque até 4h15 esse preço move, tá bom? E move, pode mover bastante, né? Exato. Procura aí um vídeo de um cara que perdeu aí milhares de dólares na Tesla, exatamente por conta disso. Venceu fora do dinheiro, beleza, daqui a pouco 4h15 já era. Sai a notícia depois que fecha o mercado, né? Exato. E
O mercado é sorrateiro, é louco para fazer isso. Gosta de fazer isso, né? Vamos liberar notícias às 4 horas da tarde. 4h01. E também tem gente que acha que vai ser exercido durante o dia. O exercício só ocorre com o pregão fechado. Então, não é porque você chegou lá e, minha call está dentro do dinheiro, eu quero exercer agora, não vai ser naquela hora. Só vai ser exercido no final do período, tá? Uhum. Você tem o dia inteiro para negociar a tua operação. Perfeito. Próxima. Me encham de perguntas, galera. Me encham de perguntas. Vamos lá, eu quero ver. Jadson, estou sentindo sua falta, Jadson. Volta aí pro grupo, Jadson. Volta pro Botecão. Volta aí para os faixas pretas, meu querido. Que vocês. E principalmente aí de mandar pitaco nos trades errados do Dani, que você fala, Dani, não vai, ele vai do mesmo jeito e acaba apanhando. Então, você passa. A gente sente muita falta sua lá. Jadson, então, ó. O que vocês esperam dessa temporada de earnings? Bons ou maus resultados? Cara, tá tudo muito, muito, muito congestionado, né? Eu creio que nada vai mover muito nesses earnings, salvo alguma exceção, igual aconteceu com Netflix e Facebook, que foram descontadas bastante. Até essas, se tiverem que erguer e recuperar alguma coisa, se o mercado estiver totalmente bullish, elas vão erguer e só para dar o famoso retorno à média aí novamente, o Tampa Gap. Mas eu não estou confiante que teremos grandes movimentos de preço. Então, se você gosta de vender vol e a vol te dá uma oportunidade, porque esse é um outro ponto também bem interessante. A vol estava alta e declinou de uma maneira absurda nessa última semana. E mesmo com o mercado caindo, a vol continuou caindo e reduziu bastante a vol. Se na prévia do earnings essa vol não voltar, mesmo assim, eu não dou entrada. Ela tem que estar num preço... eu apostaria em estratégias de consolidação de uma maneira geral, mas, mesmo assim, se a vol der condição, se ela continuar em declínio, para mim, não vale o risco. Não sei se o Dani ou o Homer tem uma opinião aí diferente. Eu sigo com a minha resposta de bundinha na parede, quieto, o mundo tá volátil demais, a coisa tá com o pavio aceso e pronto para dar alguma explosão, alguma coisa, então eu tô me expondo, mas em outras coisas, enfim, tô preferindo ficar mais quieto, porque a volatilidade, no geral, ela anda alta. Agora eu tava olhando aqui no Russell, olha só, olha o histograma. Uhum. Tá lá em cima. Sim. E aí tivemos aqui uma entradinha pra alta, mas isso aqui nós vamos falar mais tarde. Começou do contra, eu ainda sou chato para entrar em operação de earnings vendendo vol. Eu prefiro ainda pegar a compra de uma callzinha, de uma putzinha bem fora do dinheiro para se receber aquela bolada num papel que anda bastante. Mas também tenho feito quase nada de operação de earnings. Pega uma Tesla da vida que dá. Nossa, olha a Tesla. Acabei de abrir aqui. Vamos para a tela. Papel que anda bastante, que dá um estouro. Eu tomei um piau nesse mês com Tesla aí. Eu tava trabalhando toda essa consolidação aí debaixo da sua média vermelha, ó. Toda ela. Daí daqui a pouco me deu esse setup 1 de alta aí, ó, e depois o setup 2. E eu ainda estou, delta negativo. Então tomei uma naba. Quem quer ver o tamanho da naba, eu não escondo a minha carteira, pode ver aí no hora. Na hora do game, tá lá. Ele deu um setup 1 aqui no dia 18 de março. E no dia 28 de março ele deu um setup 2 para alta. Essas duas semanas aí que até agora me matou. Quem estava acompanhando o nosso robozinho, que dá essas entradas aqui, ele posta lá no grupo do Telegram um print da tela, assim como está aqui, desse mesmo jeito. E ele posta o print no dia 18 ele postou que deu essa entrada de alta aqui no setup 1. E aí depois no dia 28 teve outro post lá no grupo do robô, onde ele botou outro print com o setup 2 para alta. Quem entrou aqui no setup 1 no dia 18, olha o ganho que já teve. Já deu ganho na operação e ganho, hein? Ela subiu aqui da onde deu a entrada do fechamento, vamos pegar 903, 904 mais ou menos, aqui 907, enfim, 905. Ela já bateu em pico, vamos botar o fechamento de hoje, para não dizer que acertou o
furico da mosca lá em cima, o cara pegou o fechamento de hoje aqui, 1082. De 905 para 1082. Olha a alta do cara que comprou, fez uma trava ATM ou fez até uma time bomb um pouco fora do dinheiro, dependendo da volatilidade que estava. Enfim, diversas operações que podem ser feitas. E o cara fez e está aqui, um ganho. Setup 2 aqui também pode explodir mais para cima. Ele pode dar também um retorno à média aqui, que a média está cá embaixo. Ó. Exatamente. Homer, você falou aí, o robozinho no faixa preta, tal, dá uma olhada lá no private chat, tem um recadinho lá, mas aproveita, responde aí pra galera, e se eu vou te colocar na berlina? Você falou desse robozinho, eu não tenho acesso ao robozinho, como é que eu faço se eu quiser ter? Para ter acesso ao robozinho tem que entrar no faixa preta. Tem que ser aluno CDM, tem que ser aluno da comunidade do Market, ter feito algum dos CDMs, o último CDM foi o CDM 9, no final do ano, e não tivemos outro CDM, provavelmente não teremos outro CDM esse ano, a gente avisou lá que não teríamos outro, ou entrando pelo faixa preta. Então o aluno pode entrar no faixa preta e aí ter acesso ao robô, ou via Evergreen, que tem acesso só ao robô. Só que o faixa preta ele tem também o grupo de papo, o grupo de conversa, onde todo mundo troca ideia. Temos aqui os maiores membros, os melhores jogadores também de Bomb Cripto da Dual Market. E aqui a gente debate estratégias, debate o que está fazendo, posta a visão de mercado, notícias, o que está acontecendo, o que pode vir, o que não pode vir. Está aqui. Tem papo aqui infinito. Todos os dias, 24 horas, tem alguém conversando, alguém fazendo alguma coisa. Então, dá para debater estratégia, dá para postar o que está pensando em fazer, alguém que pensou numa estratégia em algum papel, viu uma entrada no robô em Tesla, Setup 2, Setup 1, eu vou entrar nessa estratégia aqui, nesse papel, em Tesla, vou fazer uma trava, vou fazer uma time bomb, vou fazer um calendário. Não, calendário não é uma boa. Vou fazer um Iron Condor. Não, melhor Iron Condor não, porque o papel pode explodir. E ocorre todo um debate em cima dessa estratégia. Muitos acabam seguindo a mesma estratégia de quem postou por sua conta e risco, porque o grupo não é de recomendação. Então é um debate, alguém postou, eu vou seguir a tua estratégia também, mas eu vou mudar um pouco, acho que eu vou botar no strike um para frente, vou mudar um pouquinho. Isso é um debate que engrandece, enriquece a comunidade, e só acontece lá dentro. Então os melhores alunos estão lá dentro. Né? Dani, o que tu tem a dizer sobre o faixa preta? Eu sou suspeito, Merão. Eu sou do CDM3. Eu apanhava na minha turma, no chat lá do WhatsApp. Eu abri o WhatsApp e lá tinha 500 mensagens. Eu falei, caraca, eu não conseguia acompanhar. Tanto é que eu não fui um dos primeiros alunos a entrar no faixa preta, que eu fui ver... Quando lançaram faixa preta, eu fui ver, acho que 3 dias depois, eu não peguei aquele preço promocional para a vida inteira. Mas tá bom, paciência. Quem entrou no começo... Então, mas eu entrei no começo. Eu paguei. Foram 100 alunos em 2 horas. Então, eu perdi essa. Eu entrei no começo e lá foi onde eu fiz muitos amigos dentro do CDM. Foi onde eu arrumei uma companhia para fazer os trades durante o dia, porque você ficar aqui o dia inteiro com a bunda na cadeira, vendo a telinha, só fazer trade sem nada para conversar é pesado. E foi quando eu comecei a desenvolver. Eu falei, quer saber, eu vou começar a dar cara a tapa e vou começar a responder dúvida do pessoal e tal. E foi na hora que eu comecei a aparecer um pouco mais. Foi a hora que eu senti que eu deslanchei mesmo nas opções, foi no faixa preta. Que é quando a gente tem alguém para trocar uma ideia, cara, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer uma venda de call ATM e eu não tenho dinheiro na conta. Vocês acham que é uma boa? Vai me dar um prêmio de $600 por essa venda? Não faz. E aí a galera explica, ensina o porquê, de tudo mais, troca ideia. Então teve muita gente que se livrou de fria dentro do faixa preta, teve muita gente que lucrou muito. Tem aluno com um gain de $25 mil num trade, ele postou lá, cara, aqui o que eu ganhei. Aqui meu trade. JJ postou lá o que ele fez, vou fazer isso aqui, eu vou fazer. Ou então, entrei nessa operação, vou sair disso aqui. Ele não fica dizendo tudo como se fosse sinal, mas a gente debate, é uma conversa, um grupo onde todos têm o mesmo
princípio, né? Mas vamos para as perguntas. JJ, que está mutado. Eu te mutei. Aí. Eu estou mutado, daí eu fui mutado. Daí, como guest, não adianta eu tentar me desmutar, eu não sou admin da sala. E eu amo quando eu sou contestado, porque o que acontece? Nunca declarei que eu sou o dono da bola, então eu vou lá, coloco alguma estrutura e daqui a pouco começa um aluno A ou aluno B, JJ, e se você fazer assim, por que você não fez daquele jeito? E tem muita coisa que daí eu mudo, porque, opa, eu não tinha visto esse skill de volatilidade, opa, aquele vencimento realmente está melhor, ou vou preferir assim mesmo, porque a minha exposição gera tanto, o gerenciamento de risco é aquele outro, então gera esse debate e é muito saudável para você se evoluir como um trader. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta da Andréia, olha só. Módulo 3, vamos revisar o assunto de ETF. QQQ com Nasdaq, Russell com IWM. Pode falar um pouco do assunto, como investir? Tá. Eu, particularmente, aí é coisa minha e eu levo, logicamente, para dentro da Dual Market, dentro da AWS. Eu acabo ensinando aquilo que eu opero. Eu não estou na época de fazer stock picking. O ciclo de mercado, para mim, já foi para stock picking. Então, antes de tentar acertar qual é a próxima Tesla, qual é a próxima Microsoft da vida, eu costumo operar em índices, né? E agora existe uma defasagem devido às FANGs, as 5 maiores empresas, do S&P, que contempla essas empresas, da Nasdaq, que contempla essas empresas, e o Russell, que não contempla essas empresas, são as small caps do Russell. Então, hoje, o Russell reflete uma maior realidade do mercado, ao meu ver, do que esses outros índices, Nasdaq e S&P. Esse é um ponto. Então, o motivo pelo qual, hoje, em questão de volatilidade, eu estou tendo um termômetro do mercado muito mais avaliando o Russell do que avaliando o S&P, que era o que eu costumava avaliar. Posso voltar a qualquer momento no S&P, sim, é só uma preferência que eu estou dando pela atual situação do mercado. E um outro ponto é o seguinte também, uma vez que eu não estou fazendo stock picking, as minhas carteiras, mesmo de longo prazo, são feitas através de gestão passiva. Então, pode falar um pouco sobre o assunto, como investir. É simplesmente comprar IWM, comprar SPY, comprar QQQ, ao invés de sair comprando Tesla, comprando Microsoft, comprando... mas a Microsoft subiu 5 pontos, o S&P subiu 1. Doesn't matter nesse ponto. Eu estou preocupado, é mais fácil assumir a menor volatilidade numa situação caótica agora do que buscar acertar qual que é o próximo cavalo dourado aí, o próximo unicórnio da bolsa. Por isso que eu falei que eu não ando investindo muito também. E a correlação entre os ETFs normalmente é 1:10, né? QQQ para Nasdaq é 1:10 também. Isso. O IWM para o Russell também, o SPY para o S&P também, e acho que é o DIA, né? Que é para Dow Jones. Para Dow Jones também acho que é 1:10. Então, para quem não tem uma conta para fazer trade em RUT, por exemplo, no caso do Russell, ou de SPX, no caso do índice, esses ETFs são 10 vezes menores, aí fica mais fácil de caber na conta. Sim. Thiago Freitas, qual o código dessa stablecoin de dólar? O SDT? O SDT, exatamente. Eu prefiro o SDC, tá? O SDT é dólar Tether. O SDC é a da Coinbase, não é? Eu acho que é. O SDC ou BUSD da Binance. Tem o BUSD da Binance. Tem o TUSD. TUSD também. Mas eu uso mais, a que eu mais uso é o SDC. Isso. O SDT, Thiago, acho que é uma das mais conhecidas, mas rola uma história de que ela não está bem lastreada em dólar, que ela não foi feita uma auditoria direitinho e que vira e mexe aparece esse assunto aí que pode dar ruim aí se for feita uma auditoria e ela não estiver lastreada como deveria. Então, em teoria, até onde eu sei, a stablecoin ela tem que ter a mesma quantidade de moeda, de criptomoeda circulante em dólar lastreado. Então, aí o que o Dani falou, tem essa suspeita que o dólar Tether não tem
todo o lastro que deveria. Então, se tiver uma auditoria, um negócio, a stablecoin pode cair e aí quem tem dólar Tether se ferra. Então, tem outras opções, o SDC, TUSD, o BUSD, tem, acho que DAI também, DAI também. Tem várias moedas que são stablecoins para dólar. Tem as stablecoins de euro, tem de outras moedas também que consegue comprar. E daí é onde entra o projeto da Luna, que é criar essas stablecoins de todo e qualquer tipo de moeda fiat. Né? Uhum. Aí vai ficar bom, porque aí pode transacionar de todo mundo. Não tem mais. Eu posso pegar o real aqui, mando para uma corretora, transformo em dólar, mando para o Dani transforma em euro, saca na conta dele, trabalha-se em todas as moedas via stablecoin. Ou a CBDC. Mas a CBDC não vai permitir esse trânsito internacional de moedas como as criptos permitem. Então, não vai ser tão fácil quanto é com a criptomoeda. E se tiver algum tipo de barreira via stablecoin, aí vai surgir alguma cripto que não é stablecoin, mas que vai se lastrear no dólar e vai seguir a mesma premissa. Falando em barreira, o Homer, tá tendo uma barreira agora entre o olho da pessoa e o dedinho da pessoa no like, porque tem 33 pessoas assistindo e 25 likes, segundo o meu no YouTube. Tem uma então falha. Temos que derrubar essa barreira. É uma falha de comunicação entre o cérebro e o dedo para clicar no like, né? Bora lá, pessoal. E eu estava vendo, JJ, tu comentou comigo para fazer o que precisaria para ser um validador da rede da Binance ou da cripto, né? Uhum. Lembra que tu me falou? Eu fui pesquisar sobre e descobri que é impossível. Impossível para nós, meros mortais. Na Binance existem 21 validadores e esses validadores ocorre uma eleição a cada 24 horas para decidir quem serão os 21 validadores daquele dia. E aí ficam nesse ranking, são eleitos os que têm maior BUSD em stake. Tá? E o primeiro lugar tem 1 milhão e pouco. Não é BUSD, é BNB. Desculpa, é BNB. Tem 1 milhão e pouco de BNB em stake. Para tu te tornar um candidato a validador, tu precisa ter 10 mil BNB em stake. Na Crypto.com, em contrapartida, são 100 validadores. Tu não tem um limite para entrar. Tu pode entrar com um CRO em stake, tu já pode te candidatar a ser um validador. Mas entra quem tem mais CRO em stake. Então, o primeiro lugar também é algo inalcançável e o 100º lugar está algo bem distante do que a gente pode fazer, comprar de CRO. Aí, se tu não pode ser um validador por não ter, e além disso, na Binance, tu precisa alocar um servidor na Amazon, que é um servidor específico, que tem só, acho que é 128 GB de RAM, alguns tera de armazenamento, um processador é de 12 ou 24 núcleos. É um bagulho absurdo, deve pagar uma pancada de dólares. Já na cripto, não. No PC de casa, tu consegue. Um dual core com 8 GB de RAM, tu consegue baixar o nó da cripto inteiro e se te tornar um validador. Mas tem que ter esse stake de CRO. E se tu não consegue ser um validador, tu pode ser um delegado, aonde tu pega os teus CRO e deposita em algum validador que tu confia. E aí o rendimento que aquele validador tiver validando os blocos daquela moeda, tu recebe esse rendimento a cada validação. A CRO valida blocos a cada 12 segundos. A Binance, acho que a cada 12 ou 15 segundos, uma coisa assim, tem bloco sendo validado. A Binance atualmente é uma rede maior, porque tem todos os jogos NFT, ou boa parte deles, que rodam na rede da Binance. Então tem muito mais. A média de ganho de um validador por dia é em torno de, pelo cálculo que eu fiz, dava em torno de 260, 300 mil dólares por dia. E aí isso um pouco é distribuído para os delegados e outro pouco fica com ele, mas o custo também é algo altíssimo. Desse valor que ele ganha, ele aumenta o stake dele, então ele vai se tornando um validador que quase que não sai. Né? Mas a qualquer momento alguém com poder de compra consegue bater de frente e tirar. Então, da Binance, do BNB e da Crypto.com, eu já concluí que não é para o nosso bico ser um validador. No máximo, agora quer ver? Ó, lógico, eu sempre vou utilizar a palavra do Roman com a pele em risco, então eu falo que eu estou investindo e não é recomendação. Homer, compartilha a tua tela aí, busca MM Finance.
Site falou- ou na... No Chrome mesmo, ou no Brave, qualquer browser. Ah, tá. No... Ok. MM Finance. E depois, se você puder, eu acho que dentro do site mesmo tem ali para quando você clica no preço, ele vai jogar você para Dex Screener para avaliação gráfica do ativo. Vamos lá. Qual é? MM? Macaco. Tá. Isso. M.Finance. Isso. Hoje a Binance ela possui a maior rede aí da questão dos jogos que você comentou, né? E da NFT. A ideia da cripto é, não digo bater a Binance, mas está ali pareada e facilitar concorrer, né? E facilitar isso aí. E essa MM Finance, ela é a primeira, a pioneira e a responsável aí desse projeto, e agora a cripto vai listar o próprio token da MM lá na plataforma da cripto. Eu tenho MM desde os 30 centavos. Tá? Agora dá uma olhada ali, ó. Hoje ela está valendo 1,68. Lá em cima tem o... Aqui. Isso. Se você clicar aí, eu acho que vai para Dex Screener. Dá uma olhada na evolução do preço desse camarada. Joga, tá no 15 minutos, joga no semanal ou no diário. Quando eu entrei na CRO, eu acabei entrando nesse cara a 30 centavos. Nossa. 30 centavos. Pode ter sido aqui. No início do ano, não foi? Janeiro. É. Janeiro. Nossa. 30 centavos, 1,68. E eu acho que tem. E agora que ela acabou de ser lançada, então eu acho que tem muito chão ainda para ir. Logicamente, para quem conhece de cripto, sabe da questão da manipulação, e ela acabou de estar dentro da Crypto.com, é natural que quem acumulou durante todo esse tempo aí vai querer realizar lucro agora. Pegou todo esse. O pump and dump, né? Então, pode, como não pode, né? Haver uma correção aí, mas eu ainda estou bem confiante nesse projeto. Interessante. E aí a gente olha realmente disso que tu falou, né? A CRO fez justamente isso. Deixa eu arrumar no gráfico aqui. Aí acho que não tem tanto Não, tempo. é que eu dei zoom no gráfico. O bagulho distorceu tudo. CRO USD. É isso mesmo. Esse cara aí só que não tem todo o histórico ainda. É só você tirar aquele comecinho dessa baita subida que aí aumenta o gráfico. Não. Eu vou botar bonitinho na tela e mostro para vocês. Espera aí. Vamos lá, vamos conversando. Ok. Vamos ir para perguntas aqui, então. Tem lá mais perguntas. Ih, tem um monte. Quero fazer meu primeiro calendário. Tem alguma sugestão? Vamos dar uma olhadinha no robô, aquilo que tem retorno à média com baixa vol. Podemos fazer isso aí com o Homer tão logo termina e a gente já põe essa aí no spot. Já. É a melhor forma de fazer. Pegar uma água aqui já vou. Beleza. Vai indo lá nas perguntas e a gente vai respondendo enquanto você vai abrindo aí, ó. Tem do M Massal. Aí, dá-lhe. Vocês operam operações de commodities? Sim, Massal. A gente opera a operação de commodities. Alguns via Tasteworks, e aí é mais restrito. Não tem como na Interactive Brokers a quantidade de commodities que você tem disponível. E algumas operações a gente pode montar em ETFs ou ETNs que são correlatas. Então, por exemplo, não quero montar uma operação em petróleo, mas vai lá e monta no uso, que é o ETF. Não quero montar em milho, mas monta no corn. Então tem alguns ETFs que a gente opera na Tasteworks. Para quem tem Interactive Brokers é mais fácil, que aí Interactive tem, acho que, todas as commodities liberadas.
E tem, dentro do Faixa Preta lá, tem o Gustavo, tem o Márcio, acho que o Luiz, o pessoal que acompanha bastante, principalmente o Ale Delar, que é um baita operador de commodities e dá bastante insight pra gente lá dentro do Faixa Preta. Consegui o gráfico da CRO. Olha que bonitinho que fica. O JJ falou da realização. Exatamente. Ela chegou, ela teve um disparo da região de 70 centavos a $1, que ela nunca mais voltou. Então disparou, os grandões que estavam segurando há mais tempo aí, ó, foram lá e realizaram tudo. Então não me admira uma correção de 50% até na MMO em breve aí, mas mesmo assim o projeto é bem promissor. Olha o dólar. Meu Deus. Talvez não hoje, Homer. Talvez não hoje, pela limitação aqui do notebook, mas eu ando fazendo uma estratégia muito boa. Eu já comentei até lá nos Faixas Pretas e comentei por cima aqui no Domingão. Eu realizo os lucros dessa MMO para a CRO. São duas. A MMF e MMO. São 2 tokens que eu acabo ganhando. Eu realizo o lucro tanto da MMO e MMF e compro o CRO. Eu vou numa plataforma de empréstimo, deixo, sei lá, 10 mil CROs lá e pego 7 mil, equivalente a 7 mil CROs em dólar. Agora eu peguei o SDC ou o SDT. Esses 7 mil eu vou lá e ponho de novo na mesma estratégia onde eu acabei de realizar o lucro da MMF e MMO. Entendeu? Se o CRO, que é o que realmente importa para mim, sobe no longo prazo, essa minha margem de empréstimo aumenta. Aquele 7 mil passa a ser 10 mil, 11 mil, entendeu? Vai aumentando conforme o CRO aumenta. Mas tem a possibilidade do CRO cair, certo? Se o CRO cai, eu tenho que cobrir o empréstimo de 7 mil que eu fiz, não tem? Eu vou lá no MMO e MMF, saco e ponho de volta com mais CRO. Então eu vou fazendo um alto balanceamento dinâmico dessa forma, entendeu? Sim, com 2 triggers. É interessante, isso é uma coisa que eu ainda não domino, mas eu já ouvi falar bastante de usar parte das criptos, aloca como garantia, libera empréstimo, compra outras, aí essas outras tu tem. Cara, então é opção pura. Porque você tem o lastro, Tá você está ganhando um prêmio em cima do lastro e de um item variável, entendeu? É algo que eu quero estudar mais, entender. Derivativo sintético. Derivativo sintético em criptomoeda. Vamos ver o calendário, como é que a gente pode fazer aqui trabalhando em dupla, eu e tu? Vamos lá, vamos pegar alguma coisa do nosso Deixa mais para não vou, a gente dá uma olhada em alguns ativos que deu no robô, mais alguma coisa, aí vai. Aproveita o pessoal para tirar dúvida aí. Sabe, GG, se tem alguma ferramenta na Tasteworks para aferir na tela as porcentagens de ganho e de risco? De ganho diretamente. Não, diretamente não, mas o que você pode fazer é o seguinte, abre a tua Tasteworks aí. Vamos fazer o AMA. Você conhece o AMA no mundo das criptos, ou Romer? Pois é, eu nunca sei o que é essa sigla. Não? Alguém me disse, não. É muito fácil. É igual o FAQ. Você sabe FAQ? O que é FAQ? FAQ, sei. Sim. É Frequent Answered Questions, certo? Isso. O AMA é Ask Me Anything. Ah, boa. Pergunta qualquer coisa. Vamos embora. Boa. Então, vamos lá. Vai no Positions, por favor. Olha lá, no Position, você pode... O Homer não tem ali, mas ele pode clicar na engrenagem. E na engrenagem, ele vai achar ali, em alguma coluna, o POP. Essa é a probabilidade de... Isso, probabilidade de ganho. Aí, é uma avaliação em porcentagem que você tem. Lembre-se que a metodologia americana é sempre de venda de vol. Então, é a probabilidade que você tem dentro de uma curva gaussiana dessa operação, dessa sua venda de put, de call, o que quer que seja, vença 1 centavo fora do dinheiro. Isso quer dizer o POP. Então, para avaliar o risco dentro da curva gaussiana, lembrando que via Taleb é bem diferente esse gerenciamento de risco, porque não é mediocristão, e sim extremistão. Fecha aí, por favor, agora, e vamos jogar lá o POP. Onde está o POP?
Aí, Telúria. então, Menos de 1%. exatamente. Então, abre aí esse papel. Veja que interessante. Ele tem. O papel custa 6. Existe uma probabilidade menor de 1% desse papel vencer fora do dinheiro. Ou seja, ele está com as duas ITM nesse caso. Uhum. A mesma coisa na abertura. Então. Isso, presente. Olha lá, isso. Aqui o papel. Ó. Então, probabilidade menor do que 1%, porque ele não dá o valor zero absoluto, né? De vencer fora do dinheiro. Com esse gráfico que está aí, a gente pode concluir isso. Isso também dá para você fazer ao montar uma operação. Vamos pegar qualquer papel aí. Vai lá no... Isso. Olha lá, vamos montar uma operação. Você tem o POP ali, ó, POP 65%. Essa é a probabilidade de você sair pelo menos com 1 centavo dessa operação. E ali do lado do Theta, você tem o Max Profit e o Buying Power Effect. Essas colunas têm basicamente a mesma significância lá no Positions, porém com outro nome. Volta lá no Positions, por favor, Romer. Você vai achar ali no extrínseco quanto tem uma coluna que você pode acrescentar, chamada extrínseco, ela não está aí. Não tem. Depois você pode tirar tudo e voltar da maneira que você... Vai botar no início que eu já tiro depois. Ok. Extrínseco. Ali, ó. Esse é o valor extrínseco que ainda tem nessa operação, ou seja, aquilo que não é valor intrínseco, aquilo que não está deep in the money, aquilo que é o prêmio, teoricamente, que ainda tem em cada uma dessas operações que você ainda está negociando. Então, ao avaliar o seu POP, ao avaliar o quanto resta ainda de valor extrínseco a ser negociado, e ao avaliar ali o seu PL Open, ou até mesmo o PL em percentual, que são as duas próximas colunas ali, você consegue bater o olho e fazer uma análise de risco bem simplória, mas sim, é possível. Ó, eu tenho uma possibilidade de X, Y ainda, X tanto de porcento dela morrer fora do dinheiro, eu já capturei, por exemplo, 40% disso. Então eu vou fechar o trade, porque tem muito pouco valor extrínseco da época de quando eu abri. Então, você vai e fecha o trade, você avalia dessa maneira. Entendido? Vou tirar as coluninhas aqui para não me perder depois. Aqui, POP. Que bonito. Maravilhoso. Mas temos aqui Márcio Mendes, boa noite. Nosso representante canadense. Fernandão também, Marcos outro. Também. Esse é canadense também, né? O Fernando também. não sei. O Marcos também. Também. Posso Saldanha. baixar grátis Traceworks para aprender? Sim. Sim, só não consegue enviar a ordem porque não tem o que a gente chama de... Não que fake pode money baixar ali. grátis. Tem que se cadastrar, montar uma conta, mas você não precisa mandar o dinheiro, entendeu? Isso. E não tem daí a questão de simulação, ou seja, a conta fake, o paper money, para você poder simular com dinheiro de mentira, isso eles não oferecem. Tem outras plataformas que oferecem. A IB oferece, a Thinkorswim, da TD Ameritrade, oferece para você o paper money, que é um dinheiro de mentira, para você ir operando e pegando a prática do assunto. Ó, a stablecoin do euro. Uhum. EuroST. Uhum. EuroSTM. Obrigado aí, especialista em investimentos. Essa não sei se é inscrito no canal, eu acho que é a primeira vez que eu vejo ele aí. Seja bem-vindo. Caso já não seja a primeira vez, seja bem-vindo novamente, porque eu não te dei bem-vindo na primeira vez, porque eu não recordo o teu nome. Vamos lá. Não é essa aqui, deixa eu ver. EuroST. USD, será que tem par? Ah, tá aqui, ó. Não, aqui é EuroSD, aqui é Forex. Aqui é cripto. Às vezes não tem na... Pois é, acho que não tem TradingView. Vai na Dex Screener, de vez em quando você acha, ou na... como que é? Genco. Pancake. No Pancake. Olha o Dani que não entendia nada de cripto, tá dando os pitacos dele aí, ó. Viu? Agora ele é representante comercial de uma Mas empresa. eu quero saber detalhes disso aí, eu quero saber um negócio, eu quero saber disso aí. Ele falou no outro domingão, ele deu uma passada por alto,
E a gente não falou mais disso. Eu quero que ele fale disso aí depois. Eu quero tentar achar isso. Especialistas, se souber qual é, onde eu acho ela para negociar. Trade Swap, vamos ver se no Swap tem. Vai lá Tá para negociar? Não, não tem, eu não tenho. Vai no Genko lá ou no Wallet Investor. Genko. No CoinGecko? CoinGecko. Esse aqui, CoinGecko. Uhum. Ele foi inspirado no Geico, esse lagartinho aí. Ah, é? Que é uma seguradora aqui dos Estados Unidos que vive dando spam. Tudo quanto é. Eu recebo quanto aqui, ó. Isso. Aí ela aparece. E daí, ó, dentro aí você consegue descer e ver aonde ela é negociada, em algum lugar. Pois é, aqui que mostra para vender. Isso. Nós só temos patrocinados, ó. Esses patrocinados não. Ok. Não sei. Aqui dá para adicionar a MetaMask. Para quem tem a MetaMask já logada, só clicar aqui e aí ele adiciona na MetaMask. Não. Não é que minha MetaMask não está logada, por isso, provavelmente. Aí tem o site, ó. pvst.io. Uhum. Ó, quem quer negociar euro, que é maneira. Digitalizando o euro. Show. Aí, ó. Gostei. Terei um pouquinho de euro. Só vou ver como é que compra e teremos um pouquinho de euro aqui. Dani, fala um pouquinho mais aí. Do que tu comentou no domingo passado. Então, eu tinha comentado com o pessoal, alguns entraram em contato, já que deu a deixa, vamos falar aqui. Há 2 semanas atrás eu fui numa palestra aqui em Braga, de uma empresa que me chamou a atenção porque é um fundo de investimentos em startups. Então, juntou 2 assuntos que eu gosto, startups, fundo de investimentos, e aí vem o terceiro ponto. O que esses caras fizeram? São brasileiros que montaram um fundo de investimentos nos Estados Unidos, registrados na SEC, então não é um fundo qualquer. Não é de quintal. Não é de quintal. Não é de quintal. Só que para captar, em vez deles negociarem o fundo deles, por exemplo, em XP, Modal, ou fazer um IPO, eles foram para o lado da criptomoeda. Então, eles montaram uma criptomoeda que vai lastrear a empresa. Então, como é que funciona? Agora eles estão em venda privada do token. Em setembro, abre a negociação em 2 ou 3 corretoras médias, porque eles não querem corretoras grandes para não ter o problema de baleias. Então, eles querem corretoras médias, estáveis, que tenham um valor diário de negociação que não atrapalhe a negociação da cripto, mas que não seja grande o suficiente para derrubar, por exemplo, com uma baleia. E aí a captação deles é essa. Por exemplo, eles lançaram 4 bilhões e meio de tokens, estão com 3 bilhões em caixa, em tesouraria, e 1 bilhão e meio eles colocaram para venda privada agora. Estimam levantar cerca de 20 milhões de dólares, e com esses 20 milhões de dólares, eles vão investir em startups, e já tem alguns polos que eles já têm negociação avançada feita. Então, eles têm negociação avançada com Harvard, MIT, negociação com a Fortune de Israel, e eu estou conversando aqui com o Hub de Braga, que tem aqui da Universidade do Minho. Então, eles estão distribuídos. Eles já é um pessoal que já vem da parte de startup e cripto aí no Brasil. Então, um dos fundadores da empresa participava de um programa sobre startups na Record, se eu não me engano. O gestor do fundo é um cara aí que é um gestor de um private equity grande lá nos Estados Unidos. Então, eles juntaram uns caras que já entendem no mercado. E aí, por exemplo, com 20 milhões de dólares, eles conseguem investir em mais ou menos 100 startups, porque eles vão entrar na fase anjo e na fase seed e pre-seed.
e que o ticket médio gira em até mais ou menos $200 mil. Então, os caras conseguem investir em mais ou menos 100 startups, tendo lucro nas startups, o dinheiro entra em caixa. Se eles quiserem, por exemplo, desinvestir da startup, o dinheiro entra de novo no caixa deles. E aí, como não tem como eles pagarem dividendos ou coisa do tipo, o mecanismo que eles montaram no mercado é um famoso, todas as grandes empresas fazem, é recompra de token. Recompra e queima de token. Então, entrou aí 2 milhões. Os caras vão lá, fazem um cálculo de mercado de quanto eles têm que recomprar por dia para não mexer no preço, assim, naquela pancada de uma vez, e vai recomprando. O que reentrou de novo no caixa, eles queimam e gera mais escassez. Então, com isso, eles vão elevando aos poucos o preço da moeda. E hoje o preço está em 1,5 centavo de dólar por cripto, né? Por Shark. É o nome O da SH, cripto. né? O SH, o Shark. E estimam que chegue aí no espaço de 2 a 3 anos a $1. Então aí seria mais ou menos perto de 80, 90 vezes de crescimento. Humilde. Internamente eles falaram que já teve gente que falou que vai para mais, mas assim, eles não querem gerar essa expectativa no mercado. Então, é um token que me interessou, que eu comentei no outro domingão, que eu achei diferente, que é o primeiro token que eu conheço, que ele vai representar uma economia real, uma empresa real. Não é um NFT, é um tokenzinho de brinquedo, ou, sei lá, eu não sou conhecedor a fundo das criptos, mas eu sei que, por exemplo, o Bitcoin é o ouro, o Ethereum é uma moeda que as negociações acho que são mais rápidas que o Bitcoin, então ela vai ser mais usada para negociações e tal, e aí vem Solana, Cardano. Vamos lá. Basicamente isso, para pegar dos primórdios, né? O Bitcoin é uma moeda, é uma revolução na maneira de se ter se evitar o cunho de mais moedas e o mercado inflacionário que todos os bancos centrais têm. Falou em moeda, falou em Bitcoin, moeda, currency. Tá? O Ethereum, ele veio para quê? Smart contracts. A gente precisa fazer essas transações entre bens e serviços e a determinada moeda, ou até mesmo depois da criação de outras moedas, entre essas outras moedas. Então, o Ethereum, ele veio para revolucionar daí já essa parte de smart contracts. Para, se Deus quiser, daqui a pouco já não tem mais função a não ser gerar dinheiro para estatal. Mas a função de cartórios, por exemplo, é bem mais fácil você ter uma transação numa blockchain, que é auditável e todo mundo pode ver publicamente que saiu da chain A para ir para a chain B, pelo DEX number, e a Ethereum veio para isso. Só que ela é a pioneira. E o cara é público também, né? O rapazinho lá, que eu acabei esquecendo o nome. E é o Vitalik Buterin, né? E é caro a questão do gas, né? O gas fee ainda é caro. Então, você tem sempre 3 pilares, que agora eu não vou lembrar todo, escalabilidade, segurança, e o terceiro eu acabei esquecendo. Que quando você pega 2, você acaba... Escalabilidade, segurança e privacidade. Quando você pega 2, você acaba deixando em deterioramento 1. E foi uma questão muito nova, a questão do Ethereum. Então, a partir disso, com melhores programadores, com uma empresa e não um cara sozinho, o que mais dá para se fazer para encontrar esse meio termo que consiga ser mais barato que o Ethereum, ser mais escalável que o Ethereum, ser mais confiável que o Ethereum, ser mais privado, se necessário for, do que o Ethereum. Então, por isso que a partir daí surgiu diversas outras empresas, né? E veio aí, ou vai vir, o Ethereum 2.0, que ainda para mim não saiu do papel, mas o projeto já faz muito tempo que se fala, para pegar ainda as melhorias do Ethereum 1.0. Agora, o Bitcoin, ele é a moeda em si, não é smart contract, ele é a moeda em si, e o projeto acabou sendo público, tanto é que as meme coins são uma copy-paste do Bitcoin alterando o código. E daí foi aí que surgiu essa
confiabilidade deixada lá atrás pelo Satoshi Nakamoto. E é isso. Interessante. Então, Faz tempo. o que eu falei, por exemplo, eu não conheço a fundo todas as criptos, mas eu sei que algumas criptos têm um papel específico, mas eu não conheço nenhuma que representa uma empresa. Essa foi a primeira que eu entrei em contato e me interessei. Que eu penso nisso faz um tempo já. Quando é que alguma empresa, ao invés de se listar numa bolsa de valores, ela vai se listar via cripto? E aí, obviamente, ela não vai ter regulação de CVM, da SEC ou de qualquer órgão regulador, porque ela não está no mercado tradicional, ela está no mercado cripto. E isso tem vantagens e desvantagens. Ela está à mercê da volatilidade do mundo cripto, que se não tiver alguma limitação no contrato que evite alguém dropar todas as moedas que tem e acabar com a empresa, ela está à mercê disso. Alguém pode chegar e, assim como acontece em vários jogos, sei lá, aconteceu num, o cara invadiu, descobriu uma brecha no contrato do jogo e esvaziou a pool do jogo. E outro ponto, né? Sempre, aí tanto para mais aí para a questão da moeda, né? As criptos. Not your key, not your coins. Eu não terminei de assistir, eu comecei a assistir, inclusive, foi essa semana, acabei pegando um sono e não concluí. Não sei, deve ter aí no Brasil, mas tem um documentário chamado Trust No One, The Hunt for the Crypto King. Não confie em ninguém. É aquele cara de uma companhia canadense, que era uma exchange, e o cara morreu e só ele tinha a senha. E daí as criptos acabou com milhões e milhões de dólares aí dos usuários. Há quem diga que ele não morreu, né? Por conta disso. Teorias de especulação, né? Mas eu acho interessante, eu acho que isso é um mercado promissor quando se tiver algum chão para fazer uma listagem de empresas. E o Shark foi, acredito que a pioneira em fazer isso, lançar um fundo de investimentos com apoio de startups via uma criptomoeda. E pelo que eu entendi, tem governança, votação. Os detentores do token votam em quais startups a empresa vai investir. Eles têm já os acordos firmados com os hubs de startups. Esses hubs já passam para ele um pré-filtro. Então, tem aqui 50 startups. Tem essa daqui, essa daqui são as melhores. Então, eles vão elencar lá, vamos supor, precisa investir em 100 startups? Eles vão elencar lá 200 startups e os detentores do tokens vão ter o direito ao voto. Conforme o voto, eu entro nessa parte. Como eu gostei do token e comecei a conversar com eles e fui atrás, eu entro como alguém que está subsidiando a comunidade de informações. Então, eu vou ter o contato primeiro com a empresa para me explicar legal de cada startup, para eu poder tirar dúvida das pessoas que estiverem abaixo de mim, do pessoal da comunidade, por exemplo. O pessoal da Domarket que quis investir na UShark. Dani, como é que funciona aqui? Eu gostei dessa startup, aquela. E eu sou responsável por tirar todas essas dúvidas, que eles chamam de community... Esqueci agora. Como se fosse um gestor de comunidade, vai. E aí tem toda essa votação, eles vão pegar as mais votadas e tem lá. Então, 20 milhões, por exemplo, para investir. Então, a primeira, quanto é que foi? A primeira precisa de um ticket de $300 mil. Tá, então temos menos 300. A segunda, e aí vai elencando as startups até chegar ao limite do dinheiro investido. Investiu naquelas lá, aí é esperar com o tempo. Por isso que não é um token assim que você vai comprar hoje e amanhã já está valendo $1. Porque é um token que você vai esperar a economia real. Tem que vir o retorno das startups. As startups desenvolver, jogar ela para uma nova rodada de negociações, um Series A, B, C, para ele falar, não, tá bom, nosso ganho aqui, vamos fazer o desinvestimento nessa empresa, entra o cash na empresa, recompra, queima. Recompra, queima. Então, achei um projeto audacioso e interessante.
Quem Interessante. quiser, a gente joga lá no grupo da Duo, não sei se pode jogar o light paper deles. Não, colocamos lá. Dependendo, a gente faz. Para quem tiver interesse, tiver mais dúvidas, a gente solta esse trecho aqui no grupo. E aí tu faz uma sala de bate-papo lá dentro do grupo da Duo. Beleza. Tira a dúvida de quem quiser e vamos espalhando. Beleza. Aí a gente deixa lá o light paper para o pessoal dar uma olhada e o link para quem quiser cadastrar. Investimento inicial de $100, mínimo e máximo de $100 mil, que essa é uma preocupação que eles têm também de não eles preferem que entrem 10 mil pessoas com $100 do que um cara com 100 mil, entendeu? Eles preferem ter o token numa comunidade distribuída do que concentrada num cara. Então, Entendi. eu achei um projeto bacana. Muito bom. Vamos para mais perguntas, ver o que temos aqui. A André quer deixar o like 2 vezes. Dá para entrar com duas contas diferentes, pegar a conta do filho, a conta do marido, entra e dá like, também funciona. Pode ser, ficaremos muito gratos. Professor Michael Santos, boa noite. O Jadson falou para eu clicar em alta. Eu não cliquei porque eu tinha feito redimensionamento de janela. Eu tirei o zoom do navegador quando eu estava mexendo na tela do TradingView para ela ficar menor. Aí o zoom ficou em 50%. Aí eu botei para 100 e ele bugou. Por isso que não funcionou o alto, que se tu der 2 cliques na barra de preço também funciona. O Michael quer estudar as estratégias de cripto. Eu também quero, JJ. Vamos montar um grupinho de estudo depois, pegar um fim de semana. Preta, eu dei todas essas dicas aí, mas a gente faz esse grupinho no final de semana. Fizemos uma aula 2 no Faixa Preta. Quem tiver lá dentro consegue assistir. Perfeito. Eu quero saber quem daqui não nos conhece, é a primeira vez que está chegando, não é aluno da Dual Market, é a primeira vez que está aí. Pronuncie-se, por favor, se for do seu gosto. Sabem como comprar ou vender fracionado na Taste? Andrei? Vamos lá. Vai. Lembra que eu falei do not your coins? Ok. Galera, uma das maneiras que as corretoras têm de fazer dinheiro é no spread entre operações e fracionar as operações, tá? Porque esses microcentavos em alta escalabilidade acabam gerando umas taxinhas da quais elas podem pegar para elas, tá? Se você... O lote fracionário no Brasil, você tem aquela questão de colocar o F antes das ações. No mercado americano, atente-se para o seguinte, no mercado americano, a mínima parte de uma ação é uma ação. Os lotes são 100 ações, mas a mínima parte de uma ação é uma ação. Então, corretores que te oferecem, eu posso comprar 0,01 do Facebook. Aquilo lá não é teu, tá bom? Dado esse o recado, na Tasteworks é possível você comprar o mínimo possível, trocar o lote padrão de 100 para 1, tá bom? Não menos do que isso, Andrei. Espero ter ajudado aí. E se quiser deixar como padrão 1, mostra aí, Homer. Vamos lá. Isso que eu ia falar. Mostra para ele como fazer um. E... Order. Stocks. Aqui. Default Stock Order Quantity. 1, 100, 200, 500, 1000. Posso colocar 2 também. Ele vai pulando de 2 em 2. O padrão, ele vem com 1. Vem com 100, o padrão. Isso. E aí pode mudar para 1. O incremento também. É 1, mas o incremento eu quero de 100 em 100. Então é 1. Aí depois acho que ele vai para 100. 101, 201, 301. A gente clica para comprar o estoque. Não, o RUT não dá. Peloton. O Thiago que tá aí ama esse papel. Peloton deu um probleminha, né? 1, aí eu dou o incremento, ele vai para 100, 200, 300, 200, 100, e ele não baixa de 100. Aí tu vem aqui e muda o incremento para 1. Aí eu vou 99, 98, 97, aí eu consigo baixar de 1 em 1, botar uma ação, 2, enfim, consigo fazer de 1 em 1, que é a menor possível.
Antônio Carlos, boa noite. Para usar o cursor no gráfico, clicando e arrastando no TradingView, tu fala? Se é no TradingView, sim, tem como fazer, só que tu precisa de uma gambiarrinha que o TradingView tem. Eu acho que o Pedro perguntou, foi aquela Acho que questão de avaliar o risco, o POP, aquele negócio da Isso. Teixe. Então, para fazer isso no gráfico, é só você olhar, a gente acabou respondendo essa durante a explicação. Quando você monta a operação, você vai ver o POP ali via gráfico, ao invés de ir lá no Positions. Uhum. JJ, já ouviu falar no XND? É o Nasdaq. Já ouvi, sim. Não, nunca fiz trade lá, mas já ouvi. Eu dificilmente opero Nasdaq. Nasdaq e Dow Jones, ó, uma vez na vida, outra na morte. Só quando tem algum sinal gritante que eu vou pegar, mas ó, geralmente é Russell e S&P. Nada contra, é que eu prefiro me especializar em um determinado índice, né? Mas já ouvi falar do XND, sim. Maravilha. Uma dúvida, os gráficos da Tasteworks, as cotações são descontadas do valor pago de JCP ou dividendos? Sim. Existe o desconto. Edemar respondeu para mim, eu não sei do que se trata. Bem-vindo, Edemar. Bem-vindo, Edemar. Este canal aqui é para ti, então. Estamos já há mais de uma hora. O pessoal mandou, acho que tem só Pfizer, que a Andrea pediu, e aí a gente pode ver até, dependendo do cenário de Pfizer, o calendário. Mas eu quero pedir para o Edemar, se ele está ligado na live aqui, me faz uma pergunta para a gente, Edemar. A que for sobre opções, por que tu está aqui, por que tu está nos vendo, tu não entende nada de opções, a gente pode te dar uma aula ao vivo, gratuita, agora, aqui. É só tu perguntar o que tu quer saber no mercado de opções e a gente responde, beleza? Manda Ama. aí. Aprendeu o ama. Agora eu aprendi o ama. Pergunta o que quiser. Ó, Saldanha também, não sou aluno, estou buscando uma entrada para o mercado. Então fica ligado no Instagram do JJ, que é este que está na tela aí, @jj.andrade_. Detalhe que tem um fake rolando aí, que é parecido com o dele, mas não é esse. Olha com cuidado, é esse que está aqui escrito na fotinho dele aí. Que vai ter novidade na Dual Market em breve. Beleza? Pô, Edemar opera binária. Aí tu tá no canal errado. Aí eu sinto te dizer, tá no canal errado. Ou buscou a saída do que você tá. Ou buscou a saída. Te salva das binárias. Vem pra cá, vou falar aqui pra ti pertinho. Vem pra cá, cara. Sai das binárias, tá? Ouve a gente. O que é o binário? O que é binário? É golpe. É golpe. Ademar, vamos lá. A minha formação, Homer, qual é? Estatística. Isso. Operações binárias. Toda a estatística vai contra você, tá? Não tem nada favorável para você tirar dinheiro desse mercado, tá? Dito isso, eu falo para vocês que as opções, as não binárias agora, que a gente chama de vanilla options, que é as opções que a gente trabalha aqui, não tô nem falando, não tô querendo vender curso, não tô querendo vender nada para ti não, tá? Muito pelo contrário, tem um curso gratuito, quer aprender a operação não binária, sair dessa furada aí, vai no site, vamos fazer ao vivo aí do Homer, vai no site da Dual Market e busca lá, opções básico, faz ao vivo aí, Homer, dualmarket.com, opções básico, curso gratuito, e lá você vai aprender as opções que não são binárias, tá bom? Legal saber que você conhece que é manipulado e eu tenho que falar isso de uma maneira sincera para ti, mas sem querer que leve para o lado pessoal ou agrida aí os sentimentos, né? Então, esse é o site da Dual Market. Dentro da Dual Market você tem ali cursos gratuitos, opções básicas. E gratuitamente você vai aprender um curso completo aí de opções que, segundo os meus alunos e pessoas que nem viraram os meus alunos de curso pago, mas por esse curso aí, vale muito mais do que muito curso pago dado aí pelo mercado. E tá aí gratuito para vocês, tá bom? Vou assistir. Tem 20 aulas aqui que te ensinam todo o básico de opções gratuitamente. Só galera, outro ponto aqui, deixa eu fazer o disclaimer já. Eu tô na primavera, aqui é primavera, tem um pólen horrível, horrível. Então eu tô com o olho lacrimejando e o nariz a toda hora assim, e limpando e passando a mão aqui. Então vocês não ligam não, porque é pólen, tá bom?
Olha que Bebi água interessante. pra caramba aqui. Tá no site do FBI que binário é fraude. Ó, o Saldanha, que também é novo por aqui, acompanha o dia a dia algumas lives. Conheceu ele na live do Fabiano. Opera Futuros. Boa. Cristiane Alvim tá aqui também. Ó, então temos Pfizer e 3M agora que a Cristiane pediu. Maravilha. Querem falar sobre 3M? Agradeço. Show de bola. Dança aí, Saldanha. Saldanha, um abração aí pro Fabiano e a turma dele. O Fabiano é um ótimo amigo aí que eu conheci via o mercado aqui, mercado americano. Ele mora lá na Flórida. Vira e mexe, eu tô fazendo live com ele e a gente se fala no telefone. Se você estiver vendo aí depois, Fabiano, um forte abraço. Vamos lá. Vem, então. Pfizer. Vou botar aqui, tô abrindo, peraí. Pfizer. A André tá instigada na Pfizer porque eu montei uma operaçãozinha lá na hora que ela deu uma batida lá embaixo, eu falei, acho que isso vai para cima. Aí eu montei, aí eu montei um calendáriozinho no 52,5 e 53. E aí ia vencer essa sexta-feira a minha vendida. Aí eu olhei, falei, e agora, rola ou não rola, rola ou não rola? Paguei $38 na operação. Eu consegui fazer a rolagem da vendida por 60 e pouquinho. Porque, acabei tendo um time, uma baita da sorte. Que ela foi, deu aquela enrolada, passou de 53, voltou, aí ela tava ali no 52,70, 52,80, eu rolei e o negócio foi para baixo, entendeu? Então ela já tava 52,70. Ela já tava perdendo tudo o extrínseco dela, porque ela já tava ficando fora do dinheiro, mas ainda eu tenho mais 2 semanas para comprar. Então eu consegui fazer uma rolagem boa pra caramba. E ela falou, me ajuda a fazer um calendário. Então, vamos ver aí um papel aí que dê para montar. Vamos lá. Falando desse papel, lembrando que nada aqui é recomendação e logo a nossa produção vai colocar aquele disclaimer ali embaixo. Mas temos ali, ó, o setup 3 foi dado quando ali, Romer? No início de 2022, confirma? Início de 2022. Setup 3. Setup 3 foi Isso. 20 de dezembro. 20 de dezembro, então final de 2021. Olha que interessante. Ele voltou realmente ao médio, ó, no que tocou agora subiu. A última vez que ele deu, lá atrás, ó, volta agora 2 setup 3 ali, mais ou menos em agosto. Ele fez exatamente a mesma coisa, acabou não gerando um pavio ali na média e acabou voltando e estourando o outro setup 3. Agora, por que eu estou falando isso? Porque acaba sendo uma fractal, se você parar para pensar, né? Então, muito possivelmente, ele vai buscar agora, uma vez que ele já tocou nessa média e o Kama tá ali, ele pode buscar novamente o pico aonde ele deu o último setup 3, formar um pivô e continuar essa tendência de alta por meio de fractal, né? As curvas, ó. Tá? Mas, a princípio, neste exato momento, ele está falando que você deveria estar vendido em vol se você tivesse alguma operação, mas não tem nenhuma operação para se fazer aí, segundo o nosso robozinho. Exatamente. Gráfico semanal aqui. Analisando o gráfico diário. Nada no diário também. E no mensal, deu aqui ainda permanece o setup 3. De janeiro também. Agora, maravilhosa. 3M, né? Que ela queria ver, né? Isso, ABMM. Eu acho legal que é um ticker que eu acho sensacional. O nome da empresa é 3M. Qual é o ticker? MMM. Muito bom. Gráfico semanal. Temos um setup 3 no dia 22 de fevereiro. Ainda está válido. Ainda está valendo. Uhum. Mas lembrando que o setup 3 nosso é o setup de retorno à média. Duas coisas podem acontecer simultaneamente ou não. Isso não quer dizer que o preço vai subir. O preço pode subir, como a média pode cair, como as duas coisas acontecerem simultaneamente. Então, hoje, aquela média ali, a média de 200 está em 166,
mas a gente tem outras médias ali que podem sofrer uma resistência, tal como a média de 9, que já sofreu uma pequena resistência e deixou ali o pavio, um doji no último candle. A média de 9 está em 152,16. O preço bateu ali e recuou um pouquinho, fechando em 149,69. Então, o que é possível de ser feito? Uma compra de vol. Olha aí, o Homer. A Andrea não queria um papel que ela conseguisse fazer um calendário. Calendário é numa área de consolidação, ou seja, pode ser num retorno à média, que você acha que ou esse aqui vai subir ou esse aqui vai cair, ou os dois, certo? Você pode fazer um calendário aí, por quê? Porque você vai estar vega positivo, que é a questão do calendário buscar aí o ganho com o aumento da vol. A vol está baixa, propícia para compra de vol, segundo as informações aí do nosso algoritmo, né? E aí, vamos tentar simular um calendáriozinho aqui? Vamos lá. Vamos tomar nota antes aí, porque eu não consigo ver a... Eu estou sem 2 monitores aqui, né? Mas ó, o preço agora está em 149,69. Se alguém puder ir tomando nota aí. 149,69. Temos ali uma forte resistência, que é a média de 200, em 166,50. Certo? Sim. Para mim, a gente tem que montar algo aí entre 169,69 e 166,50. Ficar entre a média de 50 e a média de 200. Não. Entre o preço atual, 149,69, 49,69 e 166,50, e a média de 200. Que dá um pouco acima do Cama. Dá algo aí 160, mais ou menos. Ok. 16, 8... mais ou menos. 158, mais ou menos, por aí. Vamos lá, então. Como que eu costumo avaliar a questão de calendário? Primeiro, a gente tem que avaliar se o ativo está em contango ou backwardation. Nossa, o que isso quer dizer? É só olhar a curva dos vencimentos futuros lá no table, a volatilidade implícita de cada um. Então, eu tenho ali, ó, que para 5 dias a volatilidade está 24,4. 11 dias, 26,7, aumentou. 19, 29,3. Daí tem um earnings aí. Depois do earnings ela cai um pouquinho para 28,2 e depois volta a aumentar, certo? Não. Ela está oscilando, está oscilante. Está oscilante. Tem hora que aumenta, tem hora que diminui. Então, beleza. E se ficar nessa oscilação de vol e a oscilação do preço dentro de um range, é ótimo. 30 dias e 19. 33 e 19? 40. 40 e 19? Então, no 40, a gente compra uma longa em 158, mais ou menos, né? Tem 155 e 160. 160. Eu acho. Isso, 160. Só que, ó, não sei se esse contrato acabou de abrir ou não, você não tem liquidez alguma. Olha o Open Interest, tudo zero. Tá tudo zero. Então, esse vencimento não é bom. 47, vamos pro mensal dele, isso. Aqui tem. No 55 tem bem pouco, acho que no 60 é melhor. Vamos no 160, então. Então... Compra. Zoom aqui, eu tava fazendo a conta para não clicar errado. Eu queria mirar para não clicar errado. Ok. Compramos uma call aqui no 160 para 47 dias. E aí a gente vende uma call no 160 também. Vamos ver como é que tá. 231 de Open Interest. Ok. E aí vendemos a call no 160 aqui. Recebemos aqui 20 centavos na venda dela. 20 não. Aqui 20, 32, 12, 6, 26 vai dar. Então vai ficar 26 aqui, o mid. E o mid da outra, 1,37, 1,49, 10, 12 também. Então 37, 38, 41. Então 1,41. Você vê que a vol não está favorável porque teta está negativo. Menos 1 quase. Na curva, fica mais ou menos assim. Bonitinha.
O que acontece? Eu tinha explicado isso, acho que foi no domingão passado, né? Tô. Foi que eu expliquei toda a função do calendário, da venda da curta, aí vai comendo, vai ganhando prêmio, rolando ela, tudo. Então, Aí não deu. Qual seria um meio termo entre. Seria 158, né? Então vamos tentar 155, que é mais próximo do dinheiro, vai sair mais cara, mas vamos ver se o teta tá positivo, né? sim, Aí, 31 aí. pontos Então 31. seria essa aí. E recebe bem mais, o 89 está mais perto do dinheiro, né? 89 paga 2,99. Aqui estava 1,41, se não me engano. 1,17. 1,17 ou 1,88. Uhum. Delta de 11,6 e teta de positivo 0,31. Seria essa a operação. JJ, por que não aparece o pop no calendário? Porque o calendário, esse é um ponto bem positivo, tá? O calendário, na realidade, você tem uma probabilidade de ganho infinito, teórica. Porque o que acontece? Essa call de 19 dias, o dia 22 de abril, se no dia 22 de abril, às 4h15 da tarde, essa call, o papel vencer em 154 centavos, 154 dólares e 99 centavos, essa call vai morrer fora do dinheiro, certo? Se você não fechar a operação como um todo, não fechar a curta e a longa, no próximo dia útil, você vai ter apenas a call longa. E a call longa, a possibilidade de ganho é infinita. E a call longa, sozinha, custaria 299. Você está deixando de gastar 299 para gastar 188. Ah, tá 220, né? 188 no mid, tá? 210 daria. Uhum. 210 seria a mercado. A mercado. Batendo a mercado 210. Ou 188. Pegando aquele mid que eu calculei na cabeça, para quem está assistindo, aquele mid De 6 da pontos, mais comprada ou e da menos. vendida, dá esse 1,88. Então, o calendário aqui, em 3M. É uma boa operação se você parar para pensar nesse exemplo. Lógico que eu estou jogando a maior sorte possível. O pior pesadelo possível é o que você tem a perder, que é o que você colocar aí, 188. Então, por isso que a gente fala de gerenciamento de risco é tudo. Se 188 é tudo que você está na conta, não faça essa operação. Agora, 188 representa nem 1% que você tem na conta. Olha que interessante. Com 188 dólares, e eu já predisposto a perder 188 dólares, eu acho linda essa operação, por quê? O papel, hoje, está custando, vou arredondar ali, sua prefeito de cálculo, 150 dólares. Eu estou gastando um pouco mais de um papel, queimando um token. Para que, se esse preço disparar, eu tenho o equivalente a 100 tokens de valorização. Porque uma call equivale a 100 contratos. Então você queima um para ter o direito à exponencialidade de 100. Então é uma ótima operação. Agora é saber o que está fazendo, gerenciar o risco e não o ganho. Eu posso sair com esse lucro de pegar a subida equivalente a 100 papéis ao infinito e além, que é essa subida teórica? Lógico que posso. Agora, existe uma alta probabilidade de eu perder tudo que eu coloquei na operação. A questão é, esse tudo me mata, me tira do jogo ou não? Gerenciamento de risco é tudo e eu posso dizer que foi o maior ensinamento que eu tive com o JJ. Para tudo. Então, gerenciamento de risco. Mais perguntas? Já estamos em 1h25, acho que vamos para os finalmente. Tá aí, André, você tem o seu calendário agora, hein? Só não é em Pfizer, é em 3M. Fábio de Carvalho. Ô, Fábio. Leve. Opa. Vamos ver aí. Leve. Ô, Fábio, queremos você aqui, hein? Outro amigão que o mercado financeiro nos trouxe aí também. Leve Strauss. Aí na minha tela. E Ó, será um
Uma ironia do destino, Fábio? Porque Eu cheguei aqui no hotel, falei, vou ter que fazer a live e eu precisei comprar um sapato correndo aqui. para poder fazer a live. Não para a live. Eu tenho a live, mas hoje é domingo e amanhã eu vou trabalhar, né? E eu fui na correria comprar um sapato e eis aqui. Muito bom. A última vez que isso aconteceu, você lembra quando foi? Em dezembro? Falei, GME. galera, comprem GME. Saindo da loja com o saquinho assim, ó. Aquela foi. Tá lá no Faixa Preta a foto até hoje. Comprem GME. Foi. Vamos lá. Vamos lá. Setup no semanal, não tem nada ainda. Né? Semanal não tem nada. Vamos para o diário. No diário deu um setup de alta, que já foi rechaçado no candle seguinte, já. 2 candles depois. E no mensal, cama apontando para baixo, parabólico star apontando para baixo, médios apontando para baixo. A outra que buga. Vamos ver clicando no alto. Ela buga. Vamos dar uma olhada, Homer, lá na Tasteworks, como que tá a volta desse cara? Vamos, já abri aqui. Então, a princípio, direcionalmente e até consolidação, não tem nada que justifique o risco de retorno. Como que tá o histograma lá? Nem aparece, nem mostra, acho. No mensal não mostrou. Bota no semanal. Nem no mensal. Vai no diário. Vai no diário. Aí sim. É venda. Ok. 75,9. Ok. Faz sentido. Vamos no table agora. Pô, só longo. Seria para 11 dias, 6 de abril. O Fábio falou para montar alguma coisa para earnings. Não tem nenhum direcional. Se quiser, aí é muito, digamos assim, expectativa de resultado mesmo, porque não tem acumulação nem nada. Se a vol estiver favorável, e eu acho que está favorável, que está em 65,9, o wave rank, eu apostaria numa consolidação com muito a ganhar e pouco a perder. Vê quanto que está um Ironfly aí, Homer, para 11 dias. Vai ser no 20 isso. Vamos pôr no 18 e 22. 18 e 22. 60 para 140. Deu um pop de 9 só? Pop de 9. Delta 4.1. Tá. O 18 põe no 17 para ver se... Não, o delta tá positivo ou tava negativo menos 4? Positivo. Não consegui ver. Positivo. 4.11. Vai de 22 para 23. Aí ficou. Piorou. Só que esse pop não tá me alegrando muito, não. E se fizer um Iron Condor, não? Acho que o papel não vale. É muito baratinho para Iron Condor. Ó, olha lá. Tá vendo? Aí teria que ser um Iron Condor muito curtinho. Não vale, 43 para 57. Eu tô estranhando esse pop. Por que tá dando 10% só? Deu 10 agora. Ó, a princípio eu não vi nenhuma... Fábio, se você tiver alguma estratégia e quiser compartilhar depois, a gente discute. Mas eu, graficamente, não vi nada. Me avisou graficamente que não tem nada e se não é comprando o vol, talvez... Se não é vendendo o vol, talvez seja comprando, né? Como que tá o... Vamos voltar lá no table. 11 com 47, 62 com 47. Aí sim. Vamos fazer a mesma brincadeira agora, o Homer.
Vamos lá no 47. Vai no 11, limpa a tela, não tem mais nenhum trade lá, né? Você passou Não. a borrachinha, né? Tá. Vamos no 11. Procura um Delta 30 ou Delta 40 aí. Na call e na put. Delta 30 em 21. Na call. Ok. Não, Vende. aqui não é compra. É, aqui é venda. E na put? E na put o Delta 30 tá em 19. Ok. Vende. Agora eu errei o clique, viu? Uhum. Agora a gente vai no 44 e faz os mesmos strikes. 19 com 21. Tá. Vamos no curve. $88. E aí eu sei que é infinito, porque a gente já discutiu o motivo aí em alguns minutos atrás. Vamos jogar os dois no ATM. Vai no arrasta aí mesmo as compradas em 20. Débito de 175. É o Teto máximo 3. que pode perder, tá? Agora, o quanto vai dar na não no cume, mas nas arestas, na parte como se fosse uma trava. É o Menos 75. 75 doleta. Fabião, se tivesse que apostar em alguma coisa, eu apostaria aí, ó. Perderia 75 doleta. E se ele disparar para qualquer um dos lados, que daí é totalmente plausível de resultado de earnings, eu tenho uma rolagem ainda nas vendidas. Tá? Então eu estou vendendo uma volatilidade mais cara e comprando uma volatilidade mais barata. Se ele disparar para o lado da call, eu vou rolar a call. Se ele disparar do lado da put, eu vou rolar a put. E deixo o outro lado morrer. E daí você vai capturar mais prêmio ainda, supostamente mais do que 75, para rolar a segunda. Agora, o interessante é o seguinte: $75 e a diferença que a gente está aí é de $100, né? De 20 para 21 e de 19 para 20. Ou seja, se esse papel realmente passar de 21 para 22, de valor intrínseco, você já tem aí $100. $100 com 75 que você pagou, você já tem $25 de lucro para o primeiro ponto que ela passar. A partir daí, o que ela passar a mais, acaba sendo um valor intrínseco que você pode estar coletando também. Eu iria nesse tipo de trade. Agora, eu vou passar para o meu especialista de compra de volatilidade em earnings. Daniel, o que me diz? Eu gosto da ideia. Gosto porque Homer? se movimentar para um lado ou para o outro, você tem essa opção de fazer a rolagem e ainda ganha como trava. Se não movimentar e ficar parado, as tuas vendidas viram pó e você fica convexo, mais de um mês ainda. bonitão para os dois lados. Então, eu gosto. Homer, para quem não está conseguindo enxergar visualmente o que a gente está falando, vou eliminar o lado da put para pensar na alta do papel. É uma trava de alta. Então, numa rolagem, na próxima rolagem dessa vendida, ela ficando no mesmo DTE da comprada, isso vira uma trava de alta. Se o papel explodir, está garantido, tu tem o lucro máximo de uma trava de alta. No caso, para put é a mesma coisa. Então, se rolar para baixo, tu tem uma trava de baixa na put. Se ele ficar no meio, as duas vendidas viram pó e no final tu fica assim. Tem um mês ainda para esse papel andar para qualquer um dos lados. Então, visualmente, é isso que pode acontecer. Agora, Homer, skin in the game. Se você tiver buying power para tal, entra nessa operação aí. Não tem. Eu tô alocado em outras coisas. Ok. Tô alocado em umas drogas aí. Ok. Eu vou. É bom que eu reassisto o Domingão e eu entro eu depois. O Dani vai passar exatamente 1 minuto que a gente tá falando aí. E daí, Boa. quem quiser pegar essa operação aí, pode ir direto no tape. Maravilha. Dani, o que a gente tem de papel a mais para ver aí? Vamos botar aqui na tela. Tinha um pedido Tesla, CNA, só que grande, Tesla? É. Tesla no diário. Semanal.
Nada também. Nada. O setup 1 Opa, aqui calma aí. A Tesla semanal tá dando baixa? deu baixo aqui, deu setup 1 de baixo. Eu tomei um Não. nabo em Tesla, velho. 2 semanas atrás, DJ. Ah, DJ. Não, Duas não semanas deu. essas 2 semanas que eu tô tomando nabo aí, que só subiu. E foi rechaçado, ó. Já era. Foi o teu nabo aqui, ó. Hum. E no mensal, a gente já olhou ele mais no início da live, deu um setup 3 aqui que ainda não foi cancelado. Ainda dá para voltar até uns $500 aí para É tudo chegar que eu na preciso. média ou a média subir. É tudo que eu preciso. Próximo papel. Acho que era Petro 4. Não, eu não vi Petro aqui, mas eu vi falando da CNA3. CSN. CSNA3. CSNA. Depois. Petro no semanal, nada. Deu um setup 2 aqui, mas em janeiro. No diário, setup 1, dia 24 de março. Ainda ativo? Ainda ativo. E no mensal, setup 2, lá Ainda em ativo. outubro de 2021, que quem entrou ainda está ganhando. Quem entrou antes no setup 1 aqui em abril de 2021 ainda está no game. Ou nesse aqui, em novembro de 2020, ainda está no game. Então, funcionando. Outra CSN, né? CSNA3. CSN 3. Mensal, nada ultimamente. Semanal, também, faz tempo, novembro do ano passado, última entrada. E no diário, deu um setup 1 no dia 30 agora. E ainda está ativo. valendo. Hã? Ainda ativo. Ainda ativo. Próximo. Ó, o Fábio vai fazer esse setup aí, ó. Tem programado uma put rate spread. Home Depot. HD. HD. Diário, setup 2 ontem. Ontem não, Ainda. dia 30. Ainda ativo, permanece? Ainda permanece. Lembrando que quando ele dá o setup é no candle aqui do dia, tá entrando depois, entrando amanhã, tá pegando o bonde andando, então tenha mais cuidado. Não que seja proibido, mas tenha mais cuidado, tá pegando o bonde andando. Por isso que é bom estar atento ao robô, porque ele dá o sinal na hora, tu pode planejar, organizar a tua operação, entrar até no dia seguinte ali no máximo, e para quem opera depois que o mercado fecha, consegue fazer a sua operação na sequência do aviso. E no semanal já olhei? Não. No semanal deu um setup 1 aqui na semana passada. Aqui. Setup 1 para baixa. Tá bonito ainda. E no mensal, setup 3 em dezembro do ano passado. E tá bonito indo encontrar a média. Ainda não é a saída. Ford, F. Isso. Mensal, setup 3 em fevereiro desse ano. Tá indo também. Retorno à bonito, média, ainda tá acontecendo. Tá valendo, 11,85 é onde está a média atualmente. Então, pode ocorrer a queda do papel alto da média ou a lateralização do papel e a média encostar. Um monte de coisa. Setup 13 os dois se encontrarem. Semanal. Como que tá a questão da vol ali? Vol no mensal. A laranjinha. Não, se tivesse ainda no vermelhinho, ou nunca chegou a ficar no vermelhinho ali, mas estando no vermelhinho dá para vender a vol e estando no azulzinho dá para comprar a vol. Exatamente. No semanal, também da laranjinha. Aqui teve vermelho. Setup 1 para baixa no dia 7 de março. Ainda está valendo, mas está numa resistência aqui na média de 50. No suporte, desculpa. E no diário, não tem nada ultimamente. Setup 2, o último foi dia 10 de março. O que você estava antes era semanal ou mensal? Semanal.
Que Tá, semanal. deixa eu falar um ponto importante, ó. Quando a gente pode falar que nada é certo no mercado, sempre tende a alguma coisa. Esse é um exemplo bem típico. Se você olhar ali em abril de 2020, a Ford alcançou 2020, um ano atrás. Aí, isso. Ela Corona. alcançou o fundo dela lá, época do Corona, e ela bateu ali região dos $4, tá vendo? $4. Desde então, ela só subiu. E veja que até 2021, ó, ela entrou em 2021 com o nosso algoritmo falando assim, ó, venda vol, venda vol, venda vol, subindo, ó, tá dando um setup de alta, sempre dando um setup de alta ali, e falando para você vender vol. Olha que interessante. Então, nem sempre, galera, a questão de o mercado, o ativo sobe, a vol cai. Isso não é, nem pode ser uma regra absoluta, tá? Então tá aí um exemplo exatamente para mostrar. Daí o papel saiu da região dos seus $3,80, $4, ele continua falando para você vender vol até quando ele bateu $10 ali. Ó. Ou seja, ele mais do que duplicou nesse período. Consequentemente, imagina você colocar um investimento a cada um que você colocar, você vai ter dois, vendeu 200% aí, e mais de 200%, de 4 não foi para 8, foi para 10, 2,5%, e daí a especulação aumenta e a vol aumenta, então você tira proveito, nesse caso aí, especificamente de alta do preço, a vol aumentou, tá bom? Sensacional. Ó, Mais um motivo? Semana que vem eu quero dar uma provocada sobre borboleta. Borboleta tá bom. Borboleta, a estrutura em si. Tanto a borboleta simétrica, baixo, como a estrutura em si de borboleta. Especial borboletas. Vamos perder um tempinho falando de borboleta. Eu fiquei pensando nisso ontem, acho que vale a pena. Não esqueça. Não. Beleza, pessoal. É isso por hoje. 1h43 de domingão. Uau! 30 pessoas estão aqui, firmes. Muito bom. Eu quero agradecer a presença de todos. E deixem nos comentários perguntas e comentários sobre a live, sobre dúvidas, sobre o que vocês acharam, sobre o que acham que a gente pode falar, sugestão de assuntos. Mandem nos comentários, quem está vendo no futuro, beleza? E a gente sempre está lendo, sempre acompanhando os comentários de vocês. Agradeço a presença de todos. JJ, Dani, suas considerações. Hoje eu conduzi o fim, viu? Vou começar. Vai. Boa semana aí, pessoal. Aqueles que não estão acostumados no nosso canal, aproveita, vai lá, dá um like, segue. Para quem entende um pouco de opções, aproveita durante a semana que a gente tem a hora do game, o pessoal operando a carteira ao vivo, vê lá as estratégias que a gente faz, principalmente com como lidar com a carteira sem papel, só com opções, aí você fazendo ajuste de delta, etc. Então, é uma coisa que acho que em nenhum outro lugar do mercado você vai ver isso. Fora os domingões, e sempre que tiver alguma live extra, alguma coisa extra, aí você ser avisado. Então aproveita, vai lá e clica no sinalzinho lá para avisar. E valeu pelo pessoal aí acompanhar a gente. O tempo que o pessoal acompanha aqui é um tempo que eles podem estar deixando de estar com a família, coisa do tipo, então acho que isso é sempre bom agradecer. Show de bola! E obrigado então, galera, muitíssimo obrigado para todos vocês que aguentaram assistir essa live aí até o final, estão conosco aí desde o início, muitos estão conosco aí desde o início da jornada, sou muito grato por isso, e sou muito grato pela empresa como um todo, que acabou me trazendo aí o Dani, um ótimo amigo, além de sócio, o Homer também, são pessoas assim que eu assino a lápis, né? Quando eu confio em alguém, tá aí a confiança que eu expresso nesses dois, eles sabem muito bem disso, de alunos viraram sócios, o time do Omar está sempre à busca de novas genialidades, então só estreitar o laço aí, galera, todo mundo tende a crescer, vamos mantendo o contato, sou muito grato a todos vocês aí do outro lado da telinha também,
uma ótima semana, não percam a hora do game. E deixa eu falar aqui, menções honrosas, né? A Kézia não está hoje aqui, eu estou agradecendo todo mundo, mas a Kézia é papel fundamental aqui conosco também, ajudando o time. Há outros que já passaram aqui, né? O Marcelo Paz, a Vanessa, quem mais? Se eu falar nome, é capaz de eu esquecer. O Bruno Benetti, grandíssimo amigo também. O Richard Ruplet. Richard, sentimos a sua falta aqui. Se estiver vendo esse vídeo, um forte abraço. E é isso, galera. Muitíssimo obrigado por tudo. Vejo vocês na próxima. Até mais. Fui, valeu! Falou!